cinturão mágico de Hipólita. Esse mesmo. Hipólita era a rainha das Amazonas. As Amazonas eram uma tribo de mulheres que eram resistência ao patriarcado, que resistiam bravamente e não se deixavam dominar. E para resistir, elas precisaram aprender a guerrear como homens. Então, elas se exercitavam como homens, elas ganharam músculos como os homens, elas cavalgavam como os homens e para atirar no arco e flecha com presteza, para ter mais habilidade no arco e flecha, elas amputavam um dos seus seios para que não atrapalhasse no manejo do arco e flecha. Elas só tinham uma mama. Elas eram mulheres muito, muito fortes, tanto psiquicamente como fisicamente. Elas precisavam se organizar muito bem para manter essa resistência. Elas viviam em 3 tribos. Eram 3 ilhas diferentes. A capital da tribo das Amazonas era Temícera. Era lá que vivia a grande rainha das Amazonas, Hipólita. Hipólita era uma semideusa, como Teseu e como Hércules. Ela era filha do próprio Ares. E ela era muito forte mesmo. As outras ilhas eram Éfeso e Esmirna. Em Éfeso governava Antíope e em Esmirna governava a rainha Melanippe. Mas as 3 se davam muito bem e precisavam ser muito unidas para se manter como resistência. Os únicos homens que elas permitiam que se aproximasse delas era a tribo dos Gárgaros. Os Gárgaros eram uma tribo só de homens, eles não formavam família, porque eles eram o que hoje nós chamaríamos de mercenários. Eles sobreviviam sendo contratados por exércitos para trabalhar numa guerra e na outra, e assim eles recebiam o que eles precisavam para o sustento. Então, se algum rei estava ameaçado por um outro que tinha um exército mais forte, e esse rei tinha condições de pagar, ele contratava os Gárgaros, e assim os Gárgaros incorporavam o exército dele. Então eles estavam sempre viajando, numa guerra, na outra, mas de vez em quando eles voltavam para o Monte Gargário. E ali, quando eles estavam, aí eles mandavam uma mensagem para as Amazonas: vocês estão por aí? A gente está por aqui, posso fazer uma visita? Às vezes eram elas que iam para lá, para o Monte Gargário, às vezes eram eles que iam para as ilhas, enfim. E assim, eles namoravam de forma livre e, quando elas engravidavam, se fosse menino, elas criavam até 10 anos, com 11 já acompanhava o pai. Se fosse menina, ficava com elas. Mas eram livres. E se por acaso uma menina resolvesse que queria formar família, enfim, que queria uma vida diferente, elas não proibiam. Mas era muito difícil, né? Era muito difícil porque estava totalmente fora da tradição patriarcal já vigente, né? E elas eram muito livres e dificilmente alguém abria mão daquela liberdade toda para se submeter a toda uma condição de o marido que manda, aquela coisa do início potente do patriarcado. E era para lá que Hércules tinha que ir, sem um exército, sem nenhuma proteção, e tinha que pegar o cinturão de Hipólita e tinha que voltar. Não era uma opção,
ele não podia fazer ou não, ele era obrigado. Mesmo sendo uma tarefa ingrata, mesmo sendo uma tarefa não condizente com uma pessoa de caráter. Teseu ficou bastante preocupado com o amigo e falou: não, Hércules, você não vai sozinho, não. Eu vou te acompanhar e nós levaremos pelo menos um pequeno exército. Caro Teseu, eu não posso pôr o rei de Atenas em risco. Eu não posso correr o risco, deixar que Atena não pode correr o risco de ficar sem você. É Atenas agora, amigo. Atenas. Amigo, eu tenho certeza que você vai conseguir. É só para te dar um suporte para se alguma coisa der errado, para te tirar dali. Eu não tenho opção, Teseu. Se eu não conseguir pegar o cinturão, eu tenho que morrer tentando. Eu vou com você mesmo assim. Nem que seja para trazer seu corpo de volta. Você deve me prometer que não vai entrar em guerra, que não vai colocar a sua cabeça em risco. Está bem, amigo. Eu prometo. E assim, Teseu mandou preparar o navio, mandou preparar um pequeno exército e acompanhou o Hércules até a ilha de Temícera. Quando eles chegaram em Temícera, eles cumpriram todo o protocolo de quem estava chegando em paz. Eles desceram a âncora do navio numa distância segura do porto, levantaram a bandeira branca e ficaram esperando no navio até que a rainha lhes desse permissão para descer. As amazonas vieram em bando, ocuparam toda a praia. A rainha veio à frente, desceu de seu cavalo, ficou parada, olhando, e perguntou: quem vem lá? Hércules respondeu: sou Hércules, majestade. Hércules, sua fama o precede. Vem em paz? Também é grande a fama da rainha das Amazonas. Preciso conversar com vossa majestade. Não tenho intenção da guerra. Desça, então. Hércules desceu. Teseu e os homens ficaram no navio. Hércules chegou perto da rainha das Amazonas, fez a reverência. Majestade, vim sem nenhuma intenção de guerra, e tampouco por minha vontade. É vontade dos deuses que eu cumpra 12 trabalhos, não de minha livre escolha, mas 12 trabalhos impostos por Euristeu, rei de Micenas, um homem covarde que me odeia como a uma praga. Ele me enviou aqui para pegar o seu cinturão mágico. Imediatamente, as amazonas em peso prenderam a respiração. Foi uma coisa assim. E a respiração da ilha ficou suspensa por um momento. Ninguém ousava piscar até que Hipólita falou: entendo. Euristeu o mandou aqui pegar meu cinturão porque acredita que você não voltará com vida, não é? É você que o diz. Mas sim, sua dedução está correta. É isso mesmo. Uhum. Pois muito bem. Você o tem de minha livre e espontânea vontade. Eu te dou. Pegue, Hércules,
Mas antes, você deve levar um recado meu para Euristeu. É emprestado. E ele deve tomar muito cuidado. Que ele mande copiar o mais rápido que ele puder, pois ele não ficará muito tempo com o original. Em breve, eu irei buscar. As Amazonas farão uma visita a Micenas e eu espero que você não interfira na minha visita a Euristeu. Você está acompanhando essa história desde o início? Você sabe como tudo começou? Não? Clica aqui, ó. Deixa seu like pra gente se você gostou da história. Se inscreve, isso dá uma força enorme pro canal. E não esquece de ativar o sininho, que é para receber as novidades. Beijos astrais.